Eu hoje fiz um desafio à Clarice. Íamos os dois no carro e eu fiz-lhe um desafio que é, quando estas palestras, quando nós falarmos acerca de vários temas e quando acharmos que devemos de mudar para outro ou pura e simplesmente suspendermos estas palestras, que seria bom ela escrever um livro acerca disto, acerca de família. Nós temos muitos livros, temos muita literatura acerca deste tema. Nós, na nossa biblioteca, temos alguns exemplares de livros sobre isto. Ainda ontem eu peguei num que já tinha lido assim há uns anos atrás e estive a ver. E não digo que sejam maus pensamentos, não digo que não tenha teor bíblico, que tem. Até com alguma profundidade. Mas acho que este estudo, esta palestra que nós hoje vamos apresentar, como também as outras, que tem um cariz prático que é muito particular. E penso que a Clarice poderia escrever uma boa obra acerca deste tema. É um desafio, vocês lembrando-se, podem também orar acerca disto, de modo que um dia isso se possa concretizar, ok? Vamos então falar acerca da família. E nós antes combinamos, um fala acerca de uma coisa, outro fala acerca da outra, e então a Clarice vai começar. Podemos passar para o slide seguinte, por favor? Estes são os tópicos que vamos tentar abordar numa primeira parte. Dois num só, o que pode contribuir para separar o casal. Cada pessoa é frágil e muito valiosa e nem sempre nos lembramos disso. Vasos quebrados e vasos restaurados, a família e a graça de Deus. Antes de prosseguirmos, eu queria orar novamente. Ó Senhor nosso Deus, suplicamos que Tu tomes a palavra. Amém. E que a dividas por cada um de nós, de tal maneira que cada um receba a porção certa, aquela porção que necessita. E, Senhor, pedimos a direção, a unção, a presença do Espírito Santo a aplicar a palavra a cada coração. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E temos um versículo que é um versículo-chave. E quando nós paramos um pouco ao lermos esta porção da palavra de Deus, isto é de uma profundidade imensa. Por regra, quando nós juntamos 1 mais 1, o que é que dá? Dá 2. E o Senhor Jesus diz, assim não serão mais 2, mas uma só carne. É que o casamento implica uma união tão intrínseca, tão profunda, que é de duas pessoas fazer uma pessoa. E isto é um privilégio grande, mas também é uma responsabilidade, e é algo que nós seremos sábios se nós convidarmos Deus para algo tão precioso e tão importante. Deixar Deus de fora nesta equação, as probabilidades de nós falharmos aumentam. Por isso, trazer Deus para tornar possível que 2 se transformem num. Portanto, o que Deus ajuntou não o separa o homem. Mas nós sabemos que, infelizmente, nós somos humanos, falhamos tantas e tantas vezes tropeçamos na mesma pedra, não é? Tropeçamos na mesma pedra. E por isso, nós precisamos de ouvir outra vez, de nos relembrarmos de algumas coisas que nós prometemos e de corrigir outras que, porventura, estejamos a falhar o alvo. E, infelizmente, há casamentos que falham, há outros que se mantêm-se aparentemente, mas também muito fragilizados. São casamentos que nós podemos dizer que têm pés de barro. E em vez de ser o lar, em vez de ser um lugar de paz, de alegria, de sossego de alma, de conforto, encorajamento, tantas e tantas vezes não é. Claro que nós não nos vamos debruçar demoradamente acerca daquilo que pode falhar, mas dar algumas dicas acerca daquilo que pode contribuir para separar o casal, mesmo às vezes estando juntos. E às vezes são opiniões divergentes sobre grandes coisas, mas muitas vezes também sobre coisas pequenas.
Eu já assisti no meu consultório, o marido e a esposa estão na consulta, estão a contar alguma coisa que eles fizeram, e um dizia que tinha sido na quarta-feira que tinha ido visitar os pais, outro dizia que era na quinta. E estava a ver que se pegavam, porque um dizia, é na quarta, outro dizia na quinta, foi na quarta, foi na quinta. E eu a certa altura disse, não me importa se foi na quarta ou na quinta, para mim tudo bem. Vamos avançar. Mas às vezes são coisas assim, coisas menos importantes. Às vezes é a política, o desporto, um é de um clube e outro é do outro. E às vezes são coisas do dia a dia, o sítio para pôr os sapatos. E às vezes o homem, um pouco mais descuidado, às vezes não, mas frequentemente mais do que a esposa, põe num sítio indevido. E então pode haver ali um problema por uma coisa tão insignificante. Hábitos. Temos os nossos próprios hábitos, queremos ter o nosso próprio espaço. E às vezes termos um hábito que pode colidir com alguns princípios e com alguns valores do outro. Se não for importante, não façamos guerra por causa disso. Porque às vezes são estas pequenas coisas que se vão juntando e que vão prejudicando. Objetivos de vida. O marido pode ter uma visão mais materialista das coisas. Também, regra geral, tem uma responsabilidade maior no campo das finanças e pode justificar essa preocupação, essa ansiedade, até algum medo que alguma coisa corra mal. Se calhar a esposa tem uma preocupação maior por cuidar dos filhos, por ter um tempo para ela, mexe mais com as emoções, com os sentimentos, valoriza se calhar outras coisas e pode haver colisão, estarmos atentos em relação a isso. Outra coisa que pode contribuir para separar é quebrar as promessas. Há um pecado grave que tem separado. Se calhar aquilo que mais separação tem causado na prática, a infidelidade. E a pessoa lembra-se, quem for vítima dessa infidelidade, lembra-se do casamento, quando se fizeram promessas. E depois houve falha em algo que mexe tremendamente com o ser da pessoa. Por vezes é quebrar a promessa nisto. O marido e a esposa prometeu cuidar um do outro, na saúde e na doença. Pois o problema é quando vem a doença. A doença a sério. Eu tenho presenciado situações em que dou graças a Deus e estou ali como um aprendiz. E poderia citar nomes, não vou fazê-lo, porque se eu fizesse isso iria emocionar-me. Mas pessoas que cuidaram das suas esposas, que cuidaram dos seus maridos, que estiveram com eles de dia e de noite, na fase mais difícil, de doença, de dor, estavam ali, estiveram sempre ali. E às vezes sentado, lá num canto, aos pés da cama, eu orava, dava graças a Deus e orava. Orava para que se um dia eu estivesse numa situação assim, fosse amado daquela maneira, ou amasse daquela maneira. Isolamento pessoal. Às vezes o marido ou a esposa isola-se. Isola-se nos seus medos, no seu descontentamento. Eu conheço um caso, vivemos esse caso, depois dele ter acontecido. Porque aquele marido, mais tarde, quando ele um dia chegou a casa e disse, acabou, eu vou-me embora. Ele foi mesmo. Houve uma surpresa grande, a esposa ficou muito surpreendida. Nós conhecíamos bem aquele casal, eu era muito amigo dele, éramos amigos mesmo. E quando ele me disse aquilo, eu próprio fiquei surpreendido. Ele nunca me tinha dito nada. E eu perguntei-lhe, mas porquê? Ficamos todos impactados. Ele disse, eu estava a mais naquela casa. Eu estava a mais. A casa dele era restrição em primeiro andar, eu ia para o primeiro andar, eles almoçavam e não me chamavam para ir almoçar. À noite, eu sabia que eu estava lá em cima, pensavam que eu estava ocupado, mas não me chamavam para eu ir jantar. A esposa tomava decisões em relação aos filhos e não o consultava. Ele foi-se embora. E foi mesmo.
Ele tinha o pai, porque o pai, entretanto, partiu para a eternidade, que eu conheci, estive com ele algumas vezes. O pai dele era um santo, na verdadeira acessão do termo. Era um homem poderoso em oração. Eu depois dou mais tempo a ler isso. Eu vou exemplificar. Eu conheci a casa dele. A casa dele estava junto ao mato, um monte. E pegado à casa dele, o terreno, esse tal monte, tinha eucaliptos enormes. E aquele terreno pertencia ao padre da terra. Ele um dia foi ter com o padre. Disse, Sr. Padre, por favor, deita alguns eucaliptos abaixo. As folhas, os rancos caem em cima da minha casa. E o padre disse, não corto eucaliptos nenhuns. E ele disse, eu estou a ser prejudicado. Já lhe disse, não corto. Sabe o que é que aquele homem fez? Ele pôs a orar para que os eucaliptos secassem. E um após outro, os eucaliptos foram secando. O padre, a certa altura, vai ter com ele e disse, você pôs um veneno qualquer nos meus eucaliptos. E ele disse, não, eu apenas orei ao meu Deus, e o meu Deus secou os eucaliptos. Glória a Deus. Um homem humilde, mas poderoso em oração. Quando o pai soube que o filho se ia divorciar, ou que já estava divorciado, algo assim, ele disse, filho, eu vou orar para reverter essa situação. E sabem o que é que o filho lhe disse? Pai, eu respeito-o muito, sei que as suas orações têm poder, mas não oro porque não vale a pena, eu não vou voltar. Decidido determinantemente. Causa, particularmente, o isolamento, a desconsideração. Finalmente, a gestão financeira. Por regra, os maridos têm uma tendência para arriscar mais, ou a esposa, comprar isto, comprar aquilo, e pode haver quesílias em relação a isso. Pequenas coisas que se vão amontoando, que se vão agigantando, e podem ser causa de separar, de contribuir para a separação do casal. Também há outras coisas simples e que são tão importantes, mas tão importantes, como, por exemplo, a falta de atenção. Tanto homens como mulheres, às vezes, ficam desatentos em relação às necessidades do outro, às preferências do outro. E é importante ter a outra pessoa em atenção. É importante não permitir que haja falta de perdão. Assim que há a consciência de que alguma coisa tem de ser perdoada, deve ser perdoada, isso deve ser feito o mais rápido possível. Porque a falta de perdão vai acumular-se, vai trazer outros problemas, vai crescer, vai magoar, vai continuar a ferir. É como fazer uma caminhada com uma pedra no sapato. A falta de perdão é essencial. E perdoar como Deus nos perdoou em Cristo. Isto é, totalmente. Não é, está bem, eu digo que perdoo, mas na próxima vez vou virar-me para ele e lançar-lhe em rosto. Pois, mas tu fizeste. Pois, mas tu não guardaste os sapatos no sítio. Pois, mas tu deixaste o copo do leite na cozinha, no lava-louça, não sei o quê. Isso não é nada, isso não conta para nada. E se nós pensássemos bem, facilmente chegaríamos à conclusão de que muitas das coisas com as quais implicamos em casa têm valor zero à luz da eternidade. Valor zero. No entanto, trazem muito desconforto às famílias, trazem muita mágoa. E muito disso acumulado leva a outros problemas maiores. Se repararmos também, a falta de celebração. Por exemplo, um filho chega à casa com uma boa nota. É causa para celebrar. Não é chegar a casa com 18 valores e o pai ou a mãe dizer, só isso? Então, mas a escala não é até 20? E tens 18? Porquê? Isso não está certo. As datas especiais do casal devem ser celebradas, devem ser lembradas.
Nós já fizemos 40 anos este mês de casamento, e olhem o que eu recebi. Estão a ver aqui? Um anel com uma esmeralda. Não, não é ouro, é prata. Mas ela não disse tudo. E não vai Pois dizer, não, e eu vou dizer que é para, ok, para que vocês ok. registrem. Eu dobrei o joelho, eu ajoelhei-me para dar-lhe o anel. Aprendam essa. Verdade, verdade. Mas também ele não me tinha pedido em casamento antes, eu casei-me com ele na mesma, portanto, foi para dar uma coisa para a outra. O amor é assim, não é preciso, mas ele foi espetacular, foi incrível, ficou registado em fotos e eu senti assim uma coisa muito especial. Já era especial, agora é bastante mais especial. Ele foi simplesmente incrível. Não tinha que o fazer, estamos casados há 40 anos e é para sempre, até que Deus queira, não é? Avançando, a falta de gratidão. Quando nos esquecemos de dizer obrigado, porque se calhar o marido lavou-nos o carro, se calhar foi meter gasolina no nosso carro, fez algumas coisas muito simples, chegamos se calhar à cozinha e ele até já tirou a louça da máquina, ou até já tratou de várias coisas. Isso é para agradecer, isso é para dizer obrigado. E vice-versa, não é? Quando a esposa capricha na refeição porque sabe que ele aprecia aquela comida, é para dizer obrigado. Essa palavra tem que existir, tem que fazer parte do dia-a-dia. A falta de partilha é um grande problema. E como o pastor já falou acerca do isolamento das pessoas, ninguém lê os pensamentos do outro, a não ser Deus. E nós temos que saber o que é que a outra pessoa pensa. O que é que ela sente? Como é que ela vê certas situações? Eu não vou adivinhar. Ele não vai adivinhar. Isso consegue-se falando. Nós temos que falar sobre as coisas. Nós temos que dizer, olha, eu não me sinto muito bem com esta situação. Ou eu fico preocupada ou preocupado com esta situação. Eu gostava mais que em relação a este assunto ou àquele, fizéssemos as coisas de outra forma. Vamos tentar encontrar um ponto em que consigamos os dois ficar contentes com aquela situação, encontrar uma solução para as coisas. E aqui não há vencedores nem vencidos. Não há vencedores nem vencidos. Há sempre um casal que é como um só, e isso é um milagre, que ganha. Esse um só ganha sempre, quando se consegue chegar a uma situação de compromisso. E, finalmente, a falta de elogios pode contribuir também para separar o casal. Elogiar é muito importante. Por exemplo, eu sei que eu posso dar a volta ao mundo, que em lado nenhum há um homem lindo como este. Em lado nenhum. Não, eu sei. Não há ninguém com estas qualidades. Vocês conhecem muitos médicos. Conhecem algum mais simpático do que este? Se atrevam. Não, eu conheço. Não. Este foi o que Deus separou para mim. E este é o melhor de todos. Ok? Então, quando nós vemos a outra pessoa assim, não é ficar cego e pensar, olha, só tem qualidades, não há nada de falhas. Não é nada disso. Há falhas. Mas percebermos que aquela pessoa é a pessoa perfeita para mim. E eu esforçar-me para ser a pessoa perfeita para ele. É disso que se trata. E vamos avançar, Ana, por favor. Precisamos de nos lembrar, então, da fragilidade de cada um. É muito fácil pensarmos que os homens são muito fortes. Eles são fortes. Mas esquecemos-nos de que dentro de um corpo forte, cheio de força, também existe um coração sensível, que pensa, que sente, que chora, que ri e que precisa de ser nutrido. Os homens têm dificuldade em admitir isto, mas isso só vos engrandece. Quando eu vi o meu marido com o joelho no chão, naquele dia da nossa celebração, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi até hoje. Foi simplesmente incrível. E ele não tinha que o fazer, foi mesmo por amor. Portanto, as nossas palavras e as nossas atitudes às vezes embatem contra o coração do outro com uma força tal
que é quase como se um martelo estivesse a bater num vaso de barro. E nós sabemos o que é que vai acontecer, vai quebrar. Então, é muito importante, rapidamente, nós tratarmos dessa situação. Não deixar ficar o outro magoado de hoje para amanhã, ou desta semana para a outra. Ou qualquer dia falo com ele, qualquer dia digo que exagerei naquele dia. Não, na hora. E avançando, nós temos aqui 2 jarras com algumas amolgadelas. Quantas pessoas pela vida fora seguem assim? Como 2 vasos amolgados. Levaram uma pancada aqui, outra ali. Algumas da pessoa que mais amavam, porque são essas as que doem mais, não é? Se alguém que não me conhece, que nunca me viu antes, for desagradável comigo, não é importante. Mas se isso viesse da pessoa que eu amo e com quem vivo por amor há 40 anos, isso seria terrível. Seria difícil sobreviver. Então, muitos casais seguem assim pela vida fora. Mas depois, avançamos para o slide seguinte. Há outros membros da família que começam a sofrer também. E que começam também a ficar amolgados, rachados. Começam a sofrer. Os filhos sofrem. Os pais sofrem. Como no caso do nosso amigo que já foi contado. O pai dele sofreu imenso com aquela situação. Os filhos são os primeiros a sofrer. Há crianças que nunca recuperam, emocionalmente e psicologicamente. Há crianças que nunca conseguem pensar que o divórcio dos pais não foi culpa delas. E depois, pela vida fora, têm muita dificuldade em confiar em alguém, em estabelecer um relacionamento de confiança com alguém. Porque aquilo aconteceu com os pais e parecia que não era possível acontecer. Avançamos? Só. Okay. Estive a falar com a Clarice porque nós temos 2 partes no estudo e ainda estamos na primeira parte. Então, vamos falar só sobre a primeira parte e vamos deixar a segunda parte para outra oportunidade. E assim podemos falar um pouco mais sobre aquilo que vamos ainda considerar. Então, quando entregamos ao Senhor os cacos da nossa vida, aqui, portanto, este termo, entregar, do ponto de vista teológico, o nosso relacionamento com Deus, é uma palavra-chave. Se nós tivéssemos que escolher apenas uma palavra para pôr num quadro, para nos lembrarmos de algo importante, uma dessas palavras possíveis seria esta: entregar. E é importante, e nós falhamos tantas vezes aqui. Nós não entregamos. Reparem como este termo é tão importante assim. Entregar significa a rendição. A rendição é um conceito errado sobre o que é rendição. A rendição está associada a quê? A derrota, a deixar de lutar. Ainda hoje ouvi uma notícia que na Rússia há uma lei recente que qualquer soldado russo que na Ucrânia se render está sujeito a uma pena de prisão até 15 anos. Mas não vamos falar acerca disso, que é um contexto diferente. Mas na vida cristã, no nosso relacionamento com Deus, a rendição é a chave para a vitória. É completamente diferente. Por exemplo, porque é que algumas pessoas têm dificuldade em se converterem, em nascer de novo? Problema: dificuldade em se render ao Senhor, em se entregar. No fundo, a conversão que é nós entregamos ao Senhor a nossa alma com os nossos pecados e dizer: Senhor, eu não consigo me libertar disto, eu não consigo ter cura para esta doença, eu não consigo ter remédio para este problema. Então eu entrego e digo: Senhor, que sejas Tu a operar essa obra regeneradora, essa obra purificadora dos meus pecados através do sangue que derramaste na cruz. Mas é necessária esta rendição. Depois disto, o nosso dia-a-dia tem que enveredar por isso também. Por exemplo, a Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. O que é isto? É entregar. Isto é rendição.
Agora, no contexto de casamento, surge uma dificuldade. Devemos fazer os possíveis, aquilo que está ao nosso alcance, conforme nós já ouvimos e bem, se for necessário pedir perdão, fazê-lo. Elogiar, gratidão. O Senhor não vai elogiar a nossa esposa por nós, temos que ser nós a fazê-lo, certo? Mas há coisas, há situações, as coisas às vezes vão a um ponto tal que nós já não conseguimos. Apesar de haver esforços, nós não conseguimos remediar a situação. O que é que nos resta? A entregar ao Senhor os cacos, a entregar ao Senhor as nossas incapacidades, a entregar ao Senhor as nossas impossibilidades. E aplica-se ao casamento e aplica-se a todo o resto. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Imaginem o poder de Deus, o mesmo poder que fez com que do nada criasse todas as coisas, o mesmo poder que sustenta todas as coisas, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É neste contexto que temos essa passagem. É esse poder que pode operar em nós, para nós ultrapassarmos as barreiras e para vencermos as muralhas. Amém? A vida em família é como uma corrida de longa distância e há quem tenha muita experiência disso. Avançamos para o slide seguinte, por favor. E esta corrida começa no dia do casamento e nesta corrida que começa com 2 pessoas, vão surgindo outras que vão integrando a corrida da família, nomeadamente os filhos, quando Deus, na sua bondade, nos dá os filhos. Mais tarde, netos, e se chegarmos a muito velhinhos, podemos ver bisnetos, como alguns de nós já têm visto. É responsabilidade dos pais guiar os seus filhos na mesma corrida em que eles estão, na mesma corrida da fé, nos mesmos valores cristãos, nos mesmos princípios de educação, nos mesmos princípios humanos, nos mesmos princípios espirituais. É responsabilidade dos pais fazer isto. Não é responsabilidade exclusiva da professora da escola dominical, não é da professora na escola, não é de outras pessoas, não é do pastor quando prega. Esta responsabilidade é dos pais. São os pais que estão com os filhos todos os dias, naquele momento em que dão banho, em que vão deitar a criança, em que estão pelo menos ao jantar com os filhos. E aí há tempo mais que suficiente para incutir os valores e os princípios cristãos. E podemos avançar, sim, com todos os cliques. E todas as pessoas, sem exceção, precisam de um aplauso da bancada de vez em quando. Não há exceção nenhuma a isto. Não há ninguém, desde o mais pequenino da nossa casa até ao mais velho. Há aqueles que podem já ter 85 ou 90 anos, se tivermos o privilégio de lidar com pessoas assim na nossa família. Todos eles precisam de um aplauso da bancada. E a bancada é o resto da família. E nós precisamos de dizer aos filhos, assim como ao marido ou à esposa, que eles estão a fazer bem, que eles são o máximo, que estão a dar o seu melhor. Frequentemente, o pastor luta com esta questão da falta de tempo e do cansaço. Eu costumo dizer-lhe, tu estás a fazer o melhor que tu consegues. Mas eu devia visitar, mas eu devia fazer... Tu não consegues mais, tu não tens tempo para mais. E às vezes ele diz-me a mim o mesmo. Há um versículo na Bíblia em que o Senhor Jesus disse, acerca de uma mulher que o foi adorar, o Senhor Jesus disse, esta fez o que podia. E muitas vezes o meu marido usa esta frase comigo, esta fez o que podia. Mas eu gostava de ter feito mais, fizeste o que podias. Todos nós temos os nossos limites. Há uma grande diferença, por exemplo, em relação às crianças, há uma grande diferença entre a forma como um filho mostra à mãe e como mostra ao pai uma nova habilidade. Por exemplo, a criança quer mostrar ao pai como sabe dar um chute muito grande, muito especial à bola. Ok. A mãe vai ver
Diz, que bem. Mas quando o pai vai ver, é totalmente diferente. O pai, a presença do pai, a aprovação do pai tem um peso totalmente diferente. Quando o pai diz, pareces o... sei lá. A gente sabe, mas avança. Pronto, ok. Parece o Messi. Não? seja como for, não é? Ou a criança que está a aprender a nadar e vai com os pais à praia e até já consegue meter-se assim um bocadinho na água e diz, mãe, olha para mim. E a mãe, muito bem, cuidado que vem uma onda. O pai não faz assim. O pai, se for preciso, vai logo, não é? Muito bem, já consegues. Olha, anda a ver como é que o pai faz. E depois faz igual. É totalmente diferente. E no fundo nós passamos a vida, todos nós, à espera da aprovação do nosso pai. Todos nós. Há pessoas que tiram um curso atrás do outro, que mudam de emprego, etc. E no fundo, apenas querem a aprovação do pai. Tentam ganhar dinheiro e fazer uma vida especial e bonita, mas no fundo só querem a aprovação do pai. E todos nós, sem exceção, temos a aprovação do nosso Pai do Céu. E neste momento o nosso Pai do Céu está na bancada celestial com os anjos a torcer por cada um de nós que está sentado aqui nesta igreja. Não tenham dúvidas acerca disso. Os anjos que estão a assistir a este culto, juntamente com o Senhor, estão a ver os seus filhos aqui, que deixaram outras coisas para trás, e que vieram aqui e que se reúnem aqui, e estão a aplaudir o facto de vocês estarem aqui. Estão a aplaudir o facto de haver duas irmãs lá em cima que estão a cuidar das crianças. O facto de haver um cameraman ali que está a gravar a mensagem. O facto de ter havido um ensaio aqui. Vocês estão a ser aplaudidos pelo Pai. Vocês são aprovados pelo Pai. E já agora, nenhum de nós é tão mau, mas tão mau, que Deus diga, olha, este eu não consigo amar. Este eu não posso amar. Santa paciência, mas este não. Não. Nós não conseguimos gastar o amor que Deus tem por nós. Nós não conseguimos fazer uma erosão tão grande no amor de Deus que Ele diga, acabou, para este não há mais. Isso não acontece. Não acontece com o amor de Deus, não acontece com a paciência de Deus, não acontece com a graça de Deus, não acontece com a bondade de Deus. Deus é tremendo e está a aplaudir os seus filhos neste momento. Vamos manter-nos nesta força. Vamos manter-nos nesta força. Então, vamos avançar. Mas força, espetáculo, fantástico. Já foi coberto. Então aqui falamos acerca da graça de Deus. Esta parte é para o pregador. Sim. Mas antes disso, há uma passagem na Bíblia que, do ponto de vista chamado dispensacional ou teológico, seria bastante interessante nós falarmos acerca disso. Mas não vamos por esse lado, vamos por um outro lado. Estevão, um homem de Deus, estava a ser apedrejado, cheio do Espírito Santo, cheio de poder. E a certa altura, depois de um longo discurso em que ele falou acerca da história do povo de Deus, falou acerca do Senhor Jesus, falou acerca da salvação que há nele, os homens manifestaram com ele um ódio de morte. Porque a certa altura ele disse, eu vejo o Filho do Homem, eu vejo Jesus de pé à mão direita do Pai. E quando ele diz isto, as pedras começaram-lhe a cair e ele, antes de dar o último suspiro, ele disse, Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. A questão é, Jesus de pé. Há aqui uma aparente contradição, porque a Bíblia diz que Jesus está assentado à mão direita do Pai, certo? Mas Estevão diz, eu vejo Jesus de pé. E isto, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista teológico, tem aquilo que nós costumamos dizer, muito pano para mangas. Não vamos falar nisso. Alguém um dia li este pensamento, ele não é meu, mas eu li este pensamento. Mas afinal, porque é que Jesus estava de pé? E esse escritor disse, era para aplaudir
Estevão, o mártir, aquele que, cheio de graça, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, mesmo assim suscitou o ódio dos outros e ele manteve-se firme, estando pronto a dar a sua vida como deu. Jesus estava de pé para aplaudir Estevão. Quantas e quantas vezes Jesus, mesmo sem nós estarmos conscientes disso, ele não está assentado à direita do Pai, ou melhor, ele está assentado, mas levanta-se para nos aplaudir. Amém. Por isso, digamos à nossa esposa ou ao nosso marido: força, fantástico, espetacular, muito bem, excelente, conseguiste. E estamos a aproximar-nos do fim, então, da primeira parte. E vocês, depois de já ouvirem isto, como ouviram outras coisas, vocês pensam assim: mas isso é muito lindo, são palavras bonitas, são... O problema depois é a prática, certo? Não é aquilo que nós pensamos. Ou não. Agora, todo este plano assim, bonito, e as coisas a encaixarem, e haver lares que sejam uma referência, que sejam uma bênção para os próprios da família e também para aqueles que de uma ou de outra forma contactam connosco. Humanamente falando, isto é uma operação gigantesca. De dois fazer um, conforme nós começamos, não é possível. É um milagre. É um milagre. E agora entra o nosso versículo, que penso que está ali afixado, melhor, projetado. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós, agora reparem, toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em quê? Em toda a boa obra. Toda a graça, toda a suficiência, toda a boa obra é possível, porque Deus é poderoso para fazer abundar todo este suprimento, dar esta capacidade, para que a força que não vem de nós, porque nós não temos força para uma tão grande tarefa assim, mas em Deus, por Ele que disponibiliza toda a graça, não é um pouco de graça aqui e ali, uns salpicos, toda a suficiência. É possível não somente nós sermos assim e fazermos algumas coisas bonitas, mas abundar nisso, abundeis em toda a boa obra. E se há obras consideradas boas, sem dúvida, é a obra da construção de um lar, de uma família segundo Deus. Amém? Posso dizer uma coisa? Sim. Nós temos a certeza de que o Senhor nunca nos envia numa tarefa, numa missão, sem nos equipar para ela, sem nos dar tudo o que é necessário para levarmos essa missão a bom termo, com sucesso. O casamento é uma missão. Permanecer casados é uma missão. Ser pai, ser mãe é uma missão. E Deus, com a sua graça, equipa-nos perfeita e completamente para essa missão. Basta que nos apropriemos disso que já está ao nosso dispor. Há pais que, se calhar, nunca pararam para pensar muito bem no privilégio que é serem pais. É extraordinário. Há pessoas que nunca pararam o tempo suficiente para dar graças a Deus pelo facto de terem marido ou esposa, conforme o caso, e isso é extraordinário. E o facto de Deus transformar dois em um só, como já dissemos, é um milagre, mas é um milagre todos os dias. E a harmonia é um milagre de todos os dias. E precisamos da graça de Deus para isso. Avançamos. Mas antes disso, eu só precisava de ler algo que também é este versículo. Este pensamento, melhor direi. Mas nós queremos e confiamos que Deus tenha uma solução e um caminho para cada família. E agora reparem, isto dá esperança. Ele é o Deus compassivo e misericordioso, o Deus das segundas oportunidades. Amém. O Deus das segundas oportunidades.
Eu penso que a maior parte de nós sabe que no momento em que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo veio morar em si, certo? Penso que todos sabem isto, os que já entregaram a sua vida a Cristo. Isto significa que onde nós estivermos, o Espírito Santo está também. Quando dois se tornam um, há um poder tremendo, um poder que faz o mundo das trevas estremecer. Nós não podemos estragar isso que Deus nos deu. É claro que os americanos fizeram inquéritos e descobriram que há muito poder em dar as mãos e que pessoas que dão as mãos têm um casamento mais forte. É claro que sim, que eles tinham que fazer um inquérito sobre isso. Mas a verdade é que seguir assim pela vida fora, não apenas de mãos dadas fisicamente, mas de coração entrelaçado, com os mesmos alvos, os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, partilhando projetos, querendo os dois a mesma coisa. Isso tem em si um poder incrível. E nós, como filhos de Deus, devemos usar esse poder que está ao nosso dispor. Uma família harmoniosa, uma família em que o casal ama a Deus os dois, que oram juntos, que partilham pensamentos da Bíblia juntos, que assistem a mensagens juntos, que fazem juntos trabalho nas suas igrejas e nas suas comunidades. Há um poder tremendo nessas famílias. E nós não podemos desperdiçar isso. E este poder estende-se não só ao casal em si, mas também aos seus filhos e aos seus netos. A geração do justo será abençoada até 1000 gerações. É uma promessa do Senhor. E, portanto, o poder que há em dois serem um é um superpoder. Amém. Eu queria que fechássemos os olhos. Eu vou pedir à Andreia para vir aqui fazer uma musiquinha de fundo. E vamos só projetar o slide seguinte, por favor. Eu tenho desafiado as senhoras, na reunião de senhoras, a acordarem de manhã e a dizerem: hoje vou ser uma bênção. Neste dia, eu desafio todos os homens a começarem o seu dia da mesma forma. Quando acordarem, depois dos primeiros pensamentos em que vocês estão ainda a ouvir os primeiros sons da rua, os primeiros sons da casa, se calhar passarinhos ou trânsito, ou a pessoa ao seu lado que está a respirar suavemente, ou as crianças que já começam a correr pela casa, tome esta decisão. Hoje vou ser uma bênção. Homens, levantem-se para serem uma bênção. Mulheres, levantem-se para serem uma bênção. E ao longo do dia, não vos faltará oportunidade para vocês serem uma bênção na vida de alguém. Mas bênçãos tremendas, que neste momento vocês não conseguem ver, mas vão ver. Sentados, sossegadamente, nós vamos orar. Vamos orar os dois. Primeiro o pastor. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos-te pela instituição que veio de ti, a instituição do casamento. Esta união maravilhosa, mas também ao mesmo tempo difícil tantas e tantas vezes, devido àquilo que o pecado fez no mundo e também nos nossos corações, nos nossos relacionamentos e muitas vezes também no relacionamento familiar. Mas, Senhor, nós damos-te graças porque Tu colocas capacidade para nós recomeçarmos outra vez. E as feridas para que fiquem curadas, nem que fiquem cicatrizes, mas nós vamos prosseguindo assim. Amém. Senhor, que a Tua bênção esteja sobre cada família aqui. Amém. E se está aqui alguém que tem apenas parte da sua família, que não está com o seu marido, não está com a sua esposa, por esta ou por aquela razão, alguns já partiram, outros por outra razão qualquer. Ó Senhor, abençoa também esse de uma forma muito especial. Nós, Senhor,
pedimos também pelos nossos filhos, pedimos pelos nossos netos, nós Amém. pedimos pela nossa geração, Senhor, que Tu abençoes Amém. Amém. e que tenhas misericórdia e que tenhas, ó Senhor, nós pedimos para Tu teres paciência, nós sabemos que Tu tens paciência, Tu és longânimo e que nós nunca percamos aquela esperança que está lá bem no fundo, de que tudo se vai recompor e que as coisas vão ficar bem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E enquanto ouvimos suavemente esta música, ó Deus, nós queremos refletir sobre aquilo que nós temos sido como esposa, como marido, ou porque ficamos sozinhos, porque perdemos alguém que nós amávamos. E nós queremos que Tu venhas curar agora Amém. aqueles corações que estão feridos. Nós suplicamos-Te no nome do Senhor Jesus e com a autoridade do nome do Senhor Jesus, nós declaramos que todo o isolamento sai daqueles corações que se têm isolado Amém. e não têm dito aquilo que sentem e pensam. Com a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que são libertos neste dia aqueles corações que estão presos a vícios, alguns vícios ocultos e destruidores, Amém. que sejam libertos neste dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E rogamos ainda, ó Deus, que confortes e consoles aqueles que estão num lar dividido, talvez porque o marido ou a esposa não segue na mesma corrida, na mesma passada. Ó Deus amado, nós estamos a suplicar, porque nós sabemos que Tu és todo-poderoso e nós estamos a suplicar que os casais comecem a correr a mesma corrida, com o Amém. passo certo. Amém. Por amor do Senhor Jesus, mas também por amor aos seus filhos, aos seus netos e aos que vierem depois. Ó Deus amado, pousa sobre cada coração agora. Amém. Pousa, Senhor. Pousa, amado Espírito Santo, pousa sobre cada coração. E ajuda-nos a ver o que Tu tens para nós. Cura, Senhor. Cura. Nós pedimos em adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.